Nós estamos estudando o livro de João e é muito bom nós podermos falar de Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o centro da história da Bíblia. Em Jesus nós temos salvação, e quando nós ouvimos falar de Jesus, nós estamos tendo essa oportunidade de ver como Deus é próximo de nós e foi próximo de nós a partir das Escrituras, a partir de Jesus vir a esse mundo. Nós estamos estudando às quartas-feiras, mais detalhadamente, o livro de João. Estudamos até o capítulo 6 no domingo à noite, e o capítulo 7 nós começamos a estudar na quarta-feira. E eu disse da vez passada que nós iríamos estudar algumas vezes no domingo à noite, e vamos assim continuando, na quarta-feira. O João capítulo 8, hoje nós vamos estudar dos versos de 1 a 11. Convido a todos, quarta-feira, continuarmos esse estudo. É um incentivo para nós, podemos participar deste culto. Apenas 1 hora que nós passamos aqui, às 7h30, às 8h30, é uma oportunidade. Se você não está trabalhando nesse momento, se você não tem uma atividade que você não seja preso a ela, comece a fazer esse compromisso de vir à casa do Senhor. Não incentivando, mas nós estamos gravando os estudos, então você pode assistir. Assista o da semana passada e também pode acompanhar ao vivo a mensagem. Vamos fazer essa leitura? Evangelho de João, capítulo 8, eu vou ler dos versos de 1 a 11. Jesus, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler e estudar a Tua Palavra. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações, fazendo, ó Pai, aplicá-la conforme a Tua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor venha iluminar, ó Deus, esta palavra, me dando condições de ensiná-la, e principalmente cada um, ó Deus, possa aprender a partir do ensino do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Se você quiser, nós vamos projetar os versículos um por um. Vamos falar um pouquinho sobre cada um destes versículos. Depois nós vamos trazer algumas conclusões, algumas observações sobre esta passagem. Nós estávamos estudando o Evangelho de João, capítulo 6, na quarta-feira passada, e o texto termina aqui,
no capítulo 6, o verso 71. Desculpe, irmãos, capítulo 7, né? No verso 53, cada um foi para a sua casa. E aí a gente começa o capítulo 8, quando diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. O capítulo 7 fala a respeito da festa dos tabernáculos. Então, várias coisas aconteceram ali. Os discípulos de Jesus queriam que Jesus fosse lá, se exibir, fazer milagres, para que ele pudesse ter a popularidade nova, renovada. E Jesus disse: não, não é a minha hora, eu não vou. Mas depois, ele disse: eu vou depois. E a gente percebeu no estudo do capítulo 7, que Jesus ali pregou, ali foi criticado por alguns ouviram. Então, uma série de acontecimentos. No final da festa, no último dia, queriam prender Jesus, mas os guardas que foram prendê-lo não conseguiram prender Jesus. E eles falaram para os fariseus: olha, ele tinha uma grande autoridade, este homem, jamais alguém falou como este homem. Ou seja, eles perceberam que não era um homem, não era alguém qualquer, mas que era o próprio Deus. E aí termina então esse texto: cada um foi para a sua casa. E o que nos chama a atenção é que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos muito bem o que Jesus ia fazer no monte. Jesus foi orar, depois de um dia cansativo, depois de um dia de oposição, de ser tentado, né, pelas dificuldades do dia. Ele foi orar. E de madrugada, o que ele fez? Aqui nós encontramos no verso 2: de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. No outro dia ele ainda encontrou forças para ensinar pessoas. Provavelmente no pátio do templo, ele passando, pessoas se juntaram e ele começa a ensinar. Essa era a questão, né, de Jesus. Veio para ensinar, veio para não apenas morrer para nós, mas para nos dar esse ensinamento tão importante. E aquelas pessoas começaram a ouvir Jesus, mas ele foi interrompido. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Imagine a situação, irmãos. Jesus, no momento ali ensinando a palavra, interrompido por estes homens que trazem uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, algo que não é muito fácil, né? Você apanhar alguém em flagrante adultério. Parece até que eles estavam já preparando algo para pegar Jesus em uma contradição. Você percebe que eles não estavam nem um pouco preocupados com a lei, preocupados com aquela mulher, preocupados com nada, porque eles ali expõem aquela mulher, leva aquela mulher até Jesus. Se eles estivessem preocupados com a lei ou com alguma outra coisa, eles deveriam levar essa mulher a um juiz e não até Jesus. Mas isso que fizeram. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Não ligavam em expor aquela mulher à vergonha. Existem jeitos, né, de se tratar de um problema, de um pecado, mas você percebe aqui a tamanha crueldade daqueles homens que não tinham nenhuma pena de levar a um lugar público e muito menos de já sentenciá-la, né? Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a sentença vem logo aqui no versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A grande questão aqui, sabemos, e no versículo após, nós vamos ver isso aqui bem claro, que eles queriam pegar Jesus em contradição. Porque se Jesus falasse, então sigam a lei de Moisés e devemos apedrejar,
eles poderiam entregar Jesus para os romanos e dizer: olha lá, Moisés está falando para mandar apedrejar, e não havia sentença de morte ali nos romanos. Se ele falasse: não deve apedrejar, não devemos perdoar, ele ia lá para os outros: olha lá, Jesus está falando contra Moisés. Então eles tinham já essa estratégia: vamos pegar Jesus de alguma forma. Mas vocês repararam que aqui diz que tais mulheres sejam apedrejadas? E se você for lá em Levítico 20, verso 10, lá diz: se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Não é tais mulheres. Cadê o homem? Era o homem e a mulher. Então algo já está errado aí. Olha o que o verso 6 diz, que o que estava errado aí. Isso dizia eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, para terem de que o acusar. Queriam provas contra Jesus. Nós vimos lá desde o começo de João, do Evangelho de João, quando Jesus chega, faz milagres, pessoas resolvem segui-lo, multidões o aplaudem, mas quando Jesus começa a pregar, a mostrar o caminho, principalmente confrontando esses doutores, falando que ele era Deus, ele passa a ser perseguido. E a gente tenta imaginar o tamanho raiva que esses líderes tinham de Jesus. Como alguém chega dizendo que é Jesus, dizendo que é Deus? Eles tentaram várias vezes, essa é uma das vezes que eles tentaram apanhar Jesus, falar contra Jesus, ter com o que acusar Jesus. O que Jesus fez? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aqui percebemos que Jesus fica em silêncio, ele não fala, ele não responde. O verso 7 diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Repare então que ele está em silêncio. Só depois da insistência que ele fala. E que sabedoria de Jesus! Ele não respondeu a pergunta, mas respondeu. Ele não chegou, deve apedrejar, não deve apedrejar. Mas ele tocou num ponto muito sério, né? Desarmou aqueles que acusavam a mulher. E você imagina Jesus dizendo isso. Hoje, se a gente falar para alguém isso, nós já de certa forma deixamos a pessoa um pouco desnorteada. Agora, Jesus falando isso, Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Eu creio que quando Jesus foi olhando para cada um, aquela pessoa é como se visse nos olhos de Jesus aquele filtro, Jesus vendo toda a sua história, todos os seus pecados, e assim ele vai desarmando aquelas pessoas. E o que Jesus fez depois? Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Não sabemos o que Jesus escrevia no chão. E aí a gente já ouviu, né, em vários sermões que provavelmente Jesus escreveu lá o pecado daquelas pessoas, ou parte das Escrituras, os 10 mandamentos. Uma das coisas que eu achei interessante, que eu acho que pode ser, que Jesus simplesmente estava ignorando aquelas pessoas. Escreveu qualquer coisa. Hoje em dia, Jesus iria, enquanto aquelas pessoas estivessem falando, ele ia pegar o celular, ia ficar assim lá, e as pessoas lá: Jesus, o que a gente deve fazer? A lei diz que deve apedrejar. E Jesus: dá raiva na gente isso, não? Alguém pegar o celular e ignorar a nossa fala. Vou ficar olhando o celular aqui agora. Mas eu digo isso porque, se vocês notarem,
ele não começou a escrever agora. Diziam tentando para terem de que o acusar. Verso 6. E ele começou a escrever na terra com o dedo. No verso 7, como se insistisse na pergunta. Se algo que ele escreveu acusasse aquelas pessoas, ele já estava meio assim, né? Mas nós não sabemos. Não sabemos o que ele escreveu. O certo é que o verso 9 diz: mas ouvindo eles esta resposta, que resposta? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ouvindo eles essa resposta, repare que aqui não diz, e vendo o que estava escrito. Ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, acusados pela própria consciência. Essa resposta de Jesus desarmou tanto eles, e eu creio que por serem eles doutores, por serem eles religiosos, eles se sentiram sim bem acusados, porque carregavam pecados, porque se escondiam atrás das leis, atrás daquele monte de ritual, mas viviam uma vida de pecado. E eles foram desarmados. Não tem mais o que falar com esse Jesus. Agora é triste eles saírem, porque quando você reconhece o seu pecado, você não pode se afastar de Jesus. Dá aqui a ideia de que eles ficaram com um remorso, ou que eles ficaram com mais raiva de Jesus, e eles se afastaram de Jesus, porque eles ficaram envergonhados, não arrependidos, mas se afastaram de Jesus. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Se a gente olhar agora para essa mulher, ela está aliviada, porque os acusadores não eram apenas pessoas que queriam condená-la ao ridículo ou falar mal dela, mas eles queriam até mesmo matá-la. E ela estava diante de Jesus. O que Jesus disse? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos se afastaram. Quem ficou? Jesus. Jesus tinha pecado? Ele podia atirar a pedra, mas Jesus perdoou aquela mulher. Não te condeno. A gente vê algo bem próximo, né, do que nós vivemos. Como essa mulher, nós nos aproximamos de Jesus, somos pecadores, mas Ele nos perdoa. E Ele aqui diz então: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ela estava aliviada, e ela aqui demonstra proximidade, porque ela chama Jesus de Senhor. Repare que os religiosos tinham chamado Jesus de mestre, mas era de forma irônica. Ela aqui não, com proximidade diz Senhor. Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Os doutores da lei saíram sem arrependimento, mas ela passa a ser uma mulher que podemos chamar de mulher perdoada. Como disse hoje cedo rapidamente, o melhor tema para essa mensagem seria a mulher perdoada. Aquela que encontra Jesus, aquela que tem a oportunidade de receber Jesus. Jesus nos traz perdão e graça. E eu quero trazer algumas palavras para nós. Essa frase que está abaixo do nome Jesus no nosso slide.
Guarde essa frase: devemos reconhecer, confessar e nos afastar dos nossos pecados. Nós encontramos personagens nesse texto, os religiosos, atitude deles em parar lá um estudo bíblico, uma exposição de Jesus da Bíblia, para trazer escândalo, ódio, pecado, desejo de morte. Homens que se afastaram de Jesus, porque não conseguiram atingir Jesus. Mas nós vimos a personagem, uma mulher adúltera, pecadora, mas que depois, protegida por Jesus, recebe o perdão. E nós? Quem nós somos? Nós somos pecadores, como esses religiosos, como esta mulher. Mas qual é a nossa proximidade de Jesus? Como estamos diante de Jesus? A receber o perdão e graça? Ou a nos afastar de Jesus? Repare que os religiosos, e nós podemos ser como eles, não vamos pensar que nós não podemos ser como eles. Os religiosos acreditavam que eram pessoas acima da média, acreditavam que o seu conhecimento da lei, as suas práticas religiosas, os tornavam diferentes dos demais. Nós lemos aqui, na quarta-feira, no capítulo 7, como eles acreditavam ser superiores. Quando os guardas vieram e disseram para eles: nós não conseguimos prender Jesus porque ele não fala como qualquer homem. O que os religiosos falaram? Você caiu na mentira. Nós que somos inteligentes, nós que somos superiores, não caímos nessa. Os religiosos acreditavam que eram pessoas muito boas. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não pensarmos que nós somos melhores. Temos que lembrar que nós somos tão pecadores como um pior criminoso, adúltero. Qual é a nossa diferença, irmãos? O que muda é a ação de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Nós podemos ser santos, podemos buscar a santidade, podemos andar de forma diferente, porque nós fomos alcançados pela graça de Jesus. E quando cada um de nós andar pela rua e ver uma pessoa ali jogada no pecado, seja em qualquer área, nós não podemos olhar para essa pessoa e achar que nós somos diferentes, somos melhores que eles. Acusar essas pessoas. Nós temos que agradecer a Deus porque temos Jesus. E se tivermos oportunidade, devemos falar de Jesus para essa pessoa, porque ela pode ser resgatada como nós fomos resgatados. E aquela mulher, irmãos? Aquela mulher pecadora, despreocupadamente adulterava, enquanto uma festa religiosa acontecia. A festa dos tabernáculos era uma festa cheia de lembranças da ação de Deus, da saída lá do Egito, do sustento no deserto. A festa era uma festa que já estava em algum momento prefigurando, aguardando a vinda de Jesus. E quando nós falamos na quarta-feira, é tão curioso que aquela festa que em uma das partes dela estava relacionada com a vinda de Jesus, Jesus aparece na festa e eles querem prendê-lo. Mas essa mulher pecadora pode ser como um de nós, irmãos, que não nos preocupamos muitas vezes com os nossos atos, não nos importamos com a santidade, queremos uma vida de prazer. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós podemos ser como ela, que provavelmente participou em alguns momentos da festa e depois, quem sabe até encontrou lá uma pessoa para sair e adulterar nessa festa cristã. Eu não quero ficar aqui narrando pecados, irmãos, mas infelizmente nos dias de hoje, muitas pessoas, em comunidades cristãs, muitas pessoas que frequentam igrejas, estão vivendo uma vida de pecado. E quantos desses encontraram o adultério na própria comunidade? Não querendo contar, mas contando uma só. Eu lembro que uma vez na igreja, eu era bem jovem, menos de 30 anos,
e uma visitante chegou na igreja. E aí marquei com o presbítero e fui visitá-la. E quando nós chegamos para visitá-la, encontramos lá essa visitante e o marido de uma outra mulher lá também. Eles estavam assistindo televisão, não foi um flagrante adultério, mas eu achei estranho aquilo e tudo ocorreu normal. Oramos, conversamos, né? E fomos embora. E eu, na minha inocência, eu perguntei para o presbítero: ué, mas ele é parente dela? O que ele estava fazendo lá na casa, né? E aí ele falou: né? Algo estranho estava acontecendo. Mas aquela mulher começou a visitar a igreja para marcar encontro com o marido da outra para sair, e etc, etc. Mas não é só esse tipo de pecado, irmãos. Não é só adultério. Quantas vezes nós estamos na igreja louvando ao Senhor, ouvindo a mensagem bíblica, mas voltamos para a nossa casa, ou na segunda-feira nos transformamos em uma outra pessoa? Ou quantas vezes nós saímos, né, da igreja e criticamos os outros e não olhamos para os nossos próprios pecados? Qual é a frase? Devemos reconhecer, confessar e afastar de nossos pecados. Jesus conhece o nosso coração, identifica o nosso pecado. Os fariseus, quando eles tiveram essa consciência, né, de que Jesus estava vendo quem eles eram, se afastaram de Jesus, porque eles preferiam continuar no seu pecado. A mulher, ela não tinha como esconder, seu pecado foi revelado, mas esse pecado revelado foi uma graça para ela. Às vezes um pecado nosso revelado é uma graça, é uma bênção, para a gente abandonar ele de vez, né? Mas mesmo se não for revelado para as pessoas ou para as multidões, ele é revelado para Jesus. E quando o nosso pecado é revelado para Jesus, o que nós fazemos com ele? O que nós ouvimos de Jesus? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. É isso que nós ouvimos de Jesus. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há situação que não possa ser contornada. Jesus conhece o nosso coração, identifica o nosso pecado e perdoa. Perdoa. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a graça para nós. Nós devemos reconhecer, confessar e afastar dos nossos pecados. É muito mais fácil ser como esses religiosos, identificar o pecado dos outros e tentar expor o pecado dos outros, levá-los à vergonha. Mas nós precisamos buscar olhar para nós mesmos, para o nosso pecado, para a nossa vida. Quando o texto diz que Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, esse texto é um dos mais mal usados, né? Porque realmente uma pessoa que cheia de pecados dificilmente tem autoridade para falar alguma coisa. Mas o contexto aqui é totalmente outro, diferente. Não é um contexto de alguém que quer te ajudar, de alguém que quer te ensinar, de alguém que quer mostrar que você precisa mudar. Era um contexto de alguém que queria acusar Jesus, que não se preocupava com aquela mulher. Então nós precisamos, independente de quem fala conosco, nós precisamos ouvir essa mensagem e calar o nosso coração, buscar o perdão de Deus. Como nós ficamos, irmãos, diante da palavra do Senhor? Que Deus nos ajude, para que nós tenhamos sempre essa consciência de buscar, cuidar da nossa vida, pedindo que Deus esteja nos ajudando, nos abençoando, nos perdoando do nosso pecado, e que nós possamos nos alegrar e sempre olhar para as pessoas com amor. Aqueles que nós identificarmos pecado,
no lugar de acusar, nós devemos orar. E nós devemos, à medida do possível, falar, ensinar, aconselhar essas pessoas. Mas principalmente, que nós possamos ter esse encontro com Jesus. Mas para isso nós precisamos reconhecer nosso pecado. Conhecer dia a dia, confessar-nos e nos afastarmos do nosso pecado. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ver, ó Deus, Jesus neste mundo, ó Pai, andando, ensinando, orando por nós, desempenhando o Seu ministério, mas hoje ainda o Senhor intercede por nós, o Senhor nos ensina, ó Deus. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, para que possamos encontrar, ó Deus, sempre essa companhia do Senhor. Ó Deus amado, nós enfrentamos dificuldades diversas, tentações diversas. Muitas vezes nós não nos importamos, ó Deus, com elas, como se nós não pudéssemos ter a restauração, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Pai, para que possamos estar sempre próximos de Ti. Próximos de Ti, ó Deus, que o Senhor Deus venha revelar, ó Deus, o quanto somos pecadores, mas sabemos que o Senhor é aquele que mostra o nosso pecado, mas não nos deixa no nosso pecado, ó Pai. Transforma, ó Deus, a nossa vida. Como nós cantamos há pouco, que uma nova história o Senhor Deus coloque na nossa vida, ó Pai, essa história de caminhada com o Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus. Faça isso, Senhor Deus. Opere, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo em nossa vida, nos concedendo o perdão. Nos dê humildade, ó Deus, de reconhecer quanto precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos do Senhor a todo instante, ó Pai. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém.